Este vídeo apresenta a aula número 2 do capítulo 6 do curso de Teoria de Eletrônica Digital. Nesta aula será apresentado um exemplo do uso do algoritmo de Quinn-McCluskey, obtendo uma solução completa, usando portas lógicas e relés, para um exemplo tipo produto de somas. Neste primeiro slide são apresentadas algumas características do algoritmo de Quinn-McCluskey. O algoritmo de Quinn-McCluskey é executado de forma independente para a obtenção de formas de custo mínimo do tipo soma de produtos ou tipo produto de somas. No princípio de funcionamento do algoritmo está a ideia de agrupar células adjacentes do mapa de Carnot que resultem no mesmo valor para a função 1x ou 0x, tentando obter células da maior ordem possível. O algoritmo, durante a sua execução, sempre apresenta junto com o termo que representa a célula de maior ordem a identificação dos termos de ordem 0 que estão sendo cobertos pelo termo de maior ordem. O algoritmo é apresentado por meio da execução de um exemplo que utiliza uma função de 5 variáveis incompletamente especificada e que gera uma solução tipo produto de somas, apresentando em seu final os circuitos de custo mínimo utilizando portas lógicas e relés. Neste segundo slide é representado o mapeamento para a mesma função utilizada na primeira aula, onde foi apresentado um exemplo para uma solução tipo soma de produtos. Nesta aula será utilizada a mesma função, mas a solução apresentada será do tipo produto de somas. Para a solução tipo produto de somas serão utilizados os termos que resultam em valor 0 e x para a função. Assim, no próximo slide será gerada uma lista dos termos que resultam valor 0 e x para a função. Neste slide é apresentada uma lista com os termos de ordem 0 que resultam em valor 0 ou x para a função. Estes termos foram obtidos a partir do mapeamento. A figura 6.18 apresenta a lista de 18 termos de ordem 0 que resultam em valor 0 ou x para a função, com o valor de cada termo em decimal ao lado do citado termo. Neste slide, a lista é reordenada, separando por grupos em ordem crescente os termos de ordem 0, de acordo com o número de variáveis que possuem valor 1. Assim, o primeiro grupo possui uma variável com valor 1. A lista possui 5 grupos de termos de ordem 0. Novamente, cada termo possui o valor equivalente decimal listado à direita do termo. Neste slide é representado na figura 6.20 a lista dos termos de ordem 0 separados por grupos de acordo com o número de variáveis com valor 1 que resulta em valor 0 ou x para a função. Neste slide, a lista ordenada por grupos é processada. Cada um e todos os termos de um grupo são comparados com cada um e todos os termos do grupo adjacente, para verificar se cada um dos pares tem termos que são diferentes, em apenas uma variável na mesma posição. Se isto for verdadeiro, um novo termo é gerado, em uma nova lista com a indicação dos termos de ordem 0 que o originaram, e um traço na posição da única variável que era diferente. Cada um dos dois termos que participaram na geração do novo termo da nova lista recebe uma marca, indicando que esse termo foi usado e, portanto, indicando que esse termo foi coberto pelo novo termo de maior ordem acrescentado na nova lista. A nova lista gerada, que apresenta os termos de ordem 1, separado por grupos de acordo com o número de variáveis com valor 1, é apresentado na figura 6.21. Neste slide, as figuras 6.20 e 6.21 são representadas. Os novos termos de ordem 1 gerados são apresentados na figura 6.21 e são definidos por n-1 variáveis e possuem uma variável vazia na posição onde os termos originais geradores diferiam. Comparando-se com o método dos mapas de Carnot, a lista dos termos de ordem 1 tem os elementos que são representantes de todas as células de ordem 1, ou seja, duas células de ordem 0 possíveis de serem formadas com as células de ordem 0 que tem valor 0 ou x. Cada um dos dois termos que participaram na geração do novo termo na nova lista recebe uma marca,
indicando que esse termo foi usado e, portanto, indicando que esse termo foi coberto pelo novo termo de maior ordem acrescentado na nova lista. Neste novo slide, a lista resultante do passo anterior, que gerou os termos de ordem 1 com uma variável vazia separada por grupos de acordo com o número de variáveis com valor 1 que compõe o termo, é agora reapresentada e processada. Cada um e todos os termos de um grupo são comparados com um e todos os termos do grupo adjacente, para verificar se cada um dos pares possui termos que têm a variável vazia na mesma posição e diferem em apenas uma variável em uma outra mesma posição. Os termos da nova lista apresentados na figura 6.23 são de ordem 2 e possuem duas variáveis vazias. Os valores em decimal dos termos de ordem 0 que geraram um novo termo constam ao lado de cada um dos termos. Neste slide são representadas as figuras 6.22 e 6.23. Cada um e todos os termos de um grupo são comparados com um e todos os termos do grupo adjacente, para verificar se cada um dos pares possui termos que têm a variável vazia na mesma posição e diferem em apenas uma variável em uma outra mesma posição. Se isto for verdadeiro, um novo termo é gerado em uma nova lista, com a indicação dos termos de ordem 1 que contribuíram na geração do novo termo de ordem 2. O novo termo tem a posição da variável em que os termos originais de ordem 1 diferiam preenchida por um traço. Cada um dos dois termos de ordem 1 que originaram o termo de ordem 2 na nova lista recebe uma marca, indicando que este termo foi usado e, portanto, gerando uma indicação que esse termo foi coberto pelo novo termo de ordem 2 listado na nova lista. Os novos termos são de ordem 2 e são definidos por n menos duas variáveis e possuem duas variáveis vazias, uma na posição em que os dois termos de ordem 1 originais já possuíam uma variável vazia e outra na posição onde a única variável dos termos originais diferia. Comparando-se com o método dos mapas de Carnot, a lista de termos de ordem 2 apresenta os termos que são representantes de todas as células de ordem 2, ou seja, 4 células de ordem 0, possíveis de serem formadas com as células de ordem 0 que têm valor 0 ou x. Para encerrar esta parte do procedimento, é necessário eliminar da tabela dos novos elementos gerados os termos duplicados. Neste slide é a lista resultante do passo anterior que gerou os termos de ordem 2 com duas variáveis vazias, separada por grupos de termos que possuem número de variáveis com valor 1 igual, é agora processada. A figura 6.24 apresenta a mesma tabela apresentada no slide anterior com o nome de figura 6.23, mas sem os termos duplicados. Cada um e todos os termos de cada um dos três grupos é comparado com cada um e todos os termos dos grupos adjacentes. Os termos dos grupos adjacentes que tiverem as variáveis vazias nas mesmas posições e diferirem em apenas uma variável são agrupados em um novo termo de ordem 3, que possui variáveis vazias em 3 posições. Os termos de ordem 2 com duas variáveis vazias utilizados na geração do novo termo na tabela da figura 6.25 são marcados. O procedimento deve continuar até o ponto em que não seja mais possível gerar termos de maior ordem. Este fato acontece ou porque o último passo do procedimento gerou uma lista com apenas um grupo de termos que possuem variáveis com o mesmo número de valores 1, ou porque, embora existam mais de um grupo, não existem termos possíveis de serem agrupados, ou seja, que possuem variáveis vazias nas mesmas posições e somente diferem no valor de uma mesma variável de uma mesma posição. No caso do exemplo, o procedimento acabou por ter sido gerado apenas um grupo. Este slide apresenta o método de geração da lista de termos primo implicantes. Neste ponto do processo, devemos gerar uma lista com todos os termos em todas as etapas do processo que não receberam uma marcação, ou seja, que não foram cobertos por novos termos de maior ordem. Esses termos são denominados de termos primo implicantes, pois eles implicam na geração de uma forma booleana que representa a função.
Se realizarmos um produto de somas de todos os termos primo-implicantes, teríamos uma forma booleana que representa a função. Observe-se que cada um dos termos primo-implicantes tem listado ao lado os valores em decimal dos termos de ordem zero que originaram esses termos primo-implicantes. A figura 6.26 apresenta a lista dos termos primo-implicantes para a função de 5 variáveis deste exemplo, utilizando o processo para gerar uma forma booleana tipo produto de somas. Neste slide é apresentado um método de geração da tabela de cobrimento, que tem por finalidade escolher um conjunto de termos primo-implicantes de menor custo capazes de cobrir todos os termos originais de ordem zero que resultam em valor zero ou x para a função. Para ser possível abandonar os termos redundantes e assim conseguir uma forma booleana de menor custo, é construída uma tabela de cobrimento. Para a construção desta tabela, são apresentados nas linhas os termos primo-implicantes e nas colunas os termos de ordem zero que resultam em valor zero para a função. Os termos que resultam em valor x não devem constar na tabela, pois o cobrimento dos mesmos é opcional. Assim, apresentamos a tabela de cobrimento de acordo com a lista de termos primo-implicantes gerada e de acordo com os termos de ordem zero que resultam em valor zero para a função. A tabela recebe uma marca de indicação X, assinalando os termos de ordem zero constante nas colunas, que são cobertos pelos termos primo-implicante constante nas linhas. A tabela de cobrimento é apresentada na figura 6.27, na parte inferior do slide. Neste slide, é apresentado um método de processamento da tabela de cobrimento apresentada no slide anterior, na figura 6.27. Neste slide é representada a tabela já processada na figura 6.28. As colunas que possuem os termos de ordem zero que resultam em valor zero para a função e que são cobertos por apenas um termo primo-implicante tornam esse termo essencial. Então, esse termo recebe a denominação de termo primo-implicante essencial. No caso do exemplo, os termos 000-1, -01, 11-10 são termos primo-implicantes essenciais. A marca X correspondente a esse termo nas colunas que o tornaram essencial recebe um símbolo de um quadrado. As marcas X correspondentes a esse termo nas demais colunas recebem um símbolo de um círculo. Esses termos primo-implicantes essenciais são guardados em uma lista de termos que irão obrigatoriamente compor a forma booleana. Esses termos primo-implicantes essenciais são listados na tabela da figura 6.29. Neste slide é apresentado o método de geração da tabela de cobrimento reduzida. Tendo sido definidos os termos primo-implicantes essenciais, uma nova tabela de cobrimento reduzida é construída, retirando-se da lista de primo-implicantes os primo-implicantes essenciais e retirando-se das colunas os termos de ordem zero que resultam em valor zero para a função que já foram cobertos. Nesta nova tabela foi incluída uma nova coluna com o custo de construção do termo. O custo é calculado de acordo com o número de variáveis que compõem o termo e mais a saída. Ou seja, o custo considera o número de pinos que são usados como sinais nos circuitos integrados que irão compor o circuito. Neste slide são representados a tabela de cobrimento reduzida na figura 6.30 e a lista dos termos primo-implicantes essenciais na figura 6.29. Para a obtenção da forma booleana de menor custo tipo produto de somas, é necessário escolher um conjunto de termos primo-implicantes de menor custo que cubram todas as colunas constantes na tabela. Este conjunto mais os termos constantes na tabela de termos primo-implicantes essenciais irão compor a forma booleana final. O conjunto de termos que atende os requisitos citados é composto pelo termo 1-11-, com mais os termos 000-1, 11-10, --01, temos a forma booleana de menor custo. Na parte inferior do slide é apresentada a forma booleana de menor custo para uma forma booleana do tipo produto de somas.
Esta forma booleana tem a seguinte expressão: abre parênteses, A barra ou C barra ou D barra, fecha parênteses, e, abre parênteses, A ou B ou C ou E barra, fecha parênteses, e, abre parênteses, A barra ou B barra ou D barra ou E, fecha parênteses, e, abre parênteses, D ou E barra, fecha parênteses. No slide anterior foi gerada a forma booleana de menor custo tipo produto de somas. Como resultado da forma booleana de menor custo tipo produto de somas, temos um circuito composto por portas lógicas apresentado na parte inferior deste slide na figura 6.31. Em um slide anterior foi gerada a forma booleana de menor custo tipo produto de somas. Como resultado da forma booleana de menor custo tipo produto de somas, temos apresentado neste último slide desta segunda aula referente ao capítulo 6 do curso de Eletrônica Digital, o circuito composto por relés, apresentados na parte inferior deste slide na figura 6.32.